Olá, meus coleguinhas! Que bom ver vocês aqui de novo nesse canal. Quanto tempo, hein? Na verdade, acho que eu é que sumi, né? Demorei de colocar vídeo novo aqui nesse canal. Mas enfim, hoje a gente vai tratar de um tema que muitos alunos acham, assim, terrível. Quero te perguntar, eletro te dá dor de cabeça na faculdade? Então, sempre você ouve, assim, não sei que se é assim com vocês, mas a gente ouvia, próximo semestre você vai entender eletro, a gente vai estudar eletro melhor no 7º semestre, a gente vai estudar melhor eletro no 9º semestre, no 8º semestre. Aí você chega no internato e você não sabe eletro. Então, para resolver esse problema, teremos hoje um assunto assim, importantíssimo que despenca em prova de residência, que são as bradicardias, né, e os bloqueios atrioventriculares. Vamos segmentar esse assunto em algumas partes e no final você vai me dizer aí nos comentários se ajudou ou não, se você entendeu ou não esse assunto, beleza? Vamos lá? Bom, para você conseguir entender a bradicardia, primeiro você vai ter que segmentar o eletro em algumas partes. A primeira coisa para fazer é saber se você está diante de uma bradicardia. Para isso, você precisa calcular a frequência cardíaca. Se não aparecer lá no eletro, você precisa calcular, certo? Como é que você faz isso? Conta o número de quadradinhos de um R a outro R. Contou o número de quadradinhos, você vai dividir 1.500 pelo número de quadradinhos. Ao fazer essa divisão, você vai chegar no resultado da frequência cardíaca. Beleza. Se tiver abaixo de 50, e detalhe, as atualizações trazem que bradicardia é considerada agora quando está a menos de 50 batimentos por minuto, então você está diante de uma bradicardia. Bom, o segundo passo é você saber se está diante de uma bradicardia sinusal ou se você está diante de uma arritmia, tá? Então, como é que você faz isso? Você vai procurar a onda P. A onda P precisa existir uma onda P e ela precisa estar seguida de um QRS e a deflexão dessa onda P precisa estar positiva em D1, positiva em D2 e negativa em AVR, para você dizer que esse é um ritmo sinusal. Bom, o próximo passo é avaliar o intervalo PR. Ele vai te dizer muito se tem um bloqueio atrioventricular ou não. O intervalo normal, ele dura entre 3 a 5 quadradinhos, ou seja, 120 milissegundos a 200 milissegundos. Geralmente, no bloqueio atrioventricular, eu tenho um aumento desse intervalo para mais de 5 quadradinhos. Então, contou, tem mais de 5 quadradinhos, você tem um bloqueio atrioventricular. Agora, o próximo passo é saber que tipo de bloqueio atrioventricular está sendo mostrado naquele eletro. Bom, então aqui eu quero fazer uma apresentação para vocês. Temos aqui a onda P, o complexo QRS, seguido aqui da onda T e a onda U, que praticamente não aparece nos elétrons, tá? O intervalo PR, que a gente vai conversar bastante hoje, ela vai do início da onda P até o início da onda R, tá? Por isso que é chamada de intervalo PR. Seguido, a gente tem aqui o segmento PR, que é o segmento que é linha reta. Eu tenho uma linha reta entre a onda P e a onda R, tá? Depois a gente tem o segmento ST, que vai ser muito importante para avaliar infarto, que é essa linha reta entre a onda S e a onda T, tá? E o intervalo ST, que vai do final da onda S até o final da onda T. Então, esse é uma breve apresentação sobre as ondas do elétron e a gente vai ver os bloqueios propriamente ditos. Bom, no bloqueio atrioventricular de primeiro grau, eu vou procurar a derivação que é melhor de observar. Geralmente, a gente pega o D2 longo, que fica aqui embaixo por mais tempo, a gente consegue avaliar os tipos de bloqueio. Aqui eu trouxe um exemplo no D1, tá? O que eu vou procurar quando eu pegar esse elétron? Eu vou contar o número de quadradinhos no intervalo PR, tá? Então, se eu contar do começo da onda P, tá aqui, começo da onda P, eu tenho meio quadradinho, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos e meio, né? Então, eu tenho 5 quadradinhos e meio. Tenho mais que 5 quadradinhos. Se eu tenho mais que 5 quadradinhos, eu tenho um bloqueio atrioventricular. No bloqueio atrioventricular de primeiro grau, a única coisa que eu vou ter no eletro é isso, um aumento desse intervalo para mais de 5 quadradinhos. Mas, como vocês podem observar aqui, eu continuo tendo QRS em todas as derivações. QRS, tudo bonitinho, QRS.
a única coisa que vai apresentar é justamente esse aumento do intervalo PR, e aí você vai poder dizer que esse paciente ele tem um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, ok? Então, você conseguiu entender o que é um bloqueio de primeiro grau? Eu tenho QRS normalmente. A diferença é, eu tenho aumento do intervalo PR para mais de 5 quadradinhos, ou 200 milissegundos. Eu tenho aumento, mas o QRS continua lá. O que vai ser diferente dos próximos bloqueios que a gente vai ver, a gente vai começar a falar aí sobre o bloqueio de segundo grau. Lembrando que o bloqueio de primeiro grau, ele não costuma dar muita bradicardia. Ele pode dar uma bradicardiazinha, mas não costuma dar, assim, uma bradicardia muito significativa, tá? Agora, a partir do bloqueio de segundo grau, que a gente vai começar agora, aí sim, tenho uma bradicardia bem significativa desse paciente, tá? Então, vamos começar a falar do bloqueio de segundo grau. E no bloqueio de segundo grau, as pessoas falam assim, nossa, agora começou a complicar. Porque o bloqueio de segundo grau é dividido em partes. Eu tenho três principais tipos de bloqueio de segundo grau. O bloqueio de segundo grau na classificação MOBITS 1. Bom, no bloqueio atrioventricular de segundo grau, a gente tem a classificação de MOBITS 1. No MOBITS 1, ele tem uma característica bem marcante, que é, ele vai aumentando o intervalo PR, aumentando, até que chega um momento em que não produz um complexo QRS, tá? Ele pode ter, no começo, um normal, então ele tem 5 quadradinhos, aqui ele vai ter 7 quadradinhos, aqui ele vai ter 9 quadradinhos, até que não produz um QRS, tá? Então, é um aumento progressivo desse intervalo até deixar de produzir um QRS. No MOBITS tipo 2, é diferente. Eu tenho mais de 5 quadradinhos, porque eu preciso ter mais de 5 quadradinhos para dizer que é um bloqueio. Então, ele sempre vai ter mais que 5 quadradinhos. Porém, esse número maior que 5 quadradinhos, esse intervalo aumentado, é sempre constante. Então, a mesma quantidade de quadradinhos aqui, a mesma quantidade aqui, a mesma quantidade aqui. Só que chega um momento em que eu não produzo um complexo QRS. Então, aqui está a diferença entre os dois. No MOBITS do tipo 1, eu tenho um aumento progressivo desse intervalo, até não produzir um QRS. Aqui eu tenho um intervalo aumentado, porém é igual. Eu tenho a mesma quantidade de quadradinhos em todos os intervalos PRs, até não produzir um QRS. O MOBITS tipo 2, ele é considerado uma bradicardia, um bloqueio atrioventricular maligno, tá? Ainda dentro dos bloqueios atrioventriculares de segundo grau, eu tenho o 2:1. O 2:1, eu tenho 2 ondas P's para um complexo QRS. Então, aqui a gente consegue observar, eu tenho uma onda P aqui, outra onda P aqui para um QRS. Uma onda P aqui, outra onda P aqui e outro QRS. Então, eu tenho 2 ondas P's para cada um QRS, ok? Pausa para o resumo aqui, porque essa parte é muito importante. Nós dividimos o bloqueio de segundo grau em 3 tipos, tá? E aqui eu quero que você frise em 2 tipos, que é o MOBITS 1 e o MOBITS 2, que a gente conversou agora. E eu quero que você, assim, guarde mesmo para sua vida a diferença entre o MOBITS 1 para o MOBITS 2, porque isso cai bastante em prova. O MOBITS 1, eu tenho um aumento progressivo do intervalo PR. Então, eu posso ter um normal e eu vou aumentando, até que chega um momento em que não existe um QRS. O MOBITS 2, né, o bloqueio de segundo grau MOBITS 2, eu simplesmente tenho um aumento, ele está aumentado para mais de 5 quadradinhos, porém esse aumento ele é constante. Eu tenho um aumento, e chega um momento que não tem o QRS. Então, essa é a principal diferença. Um vai aumentando com o passar do elétron e o outro é aumentado, mas sempre na mesma proporção, tá bom? Bom, agora a gente vai conversar sobre o bloqueio atrioventricular de terceiro grau, que também é conhecido como BAVT, bloqueio atrioventricular total. Aqui a gente tem o bloqueio atrioventricular de terceiro grau, também chamado de BAVT, bloqueio atrioventricular total. No bloqueio atrioventricular total, eu tenho uma dissociação completa entre átrios e ventrículos. Os átrios vão estar batendo ali em uma frequência cardíaca e o ventrículo em outra frequência cardíaca aleatória. Os dois estarão em uma frequência constante, porém cada um na sua própria frequência, né? O P, que é a representação aqui do átrio, né, do átrio, vai estar constante. Então, eu tenho uma onda P,
outra onda P, outra onda P. Aqui eu não enxergo a onda P porque ela caiu exatamente dentro do QRS. Mas, se eu calcular aqui de novo, ela volta a aparecer constantemente, tá? E o ventrículo, que é representado pelo complexo QRS, também estará numa constância, tá? Então, tem um QRS, outro QRS, outro QRS. Ele está constante, tá? Porém, ele está numa frequência diferente do átrio. Então, átrio e ventrículo estão batendo, só que cada um em sua frequência. E isso determina, isso vem representado no eletro dessa forma bagunçada aqui, que parece bagunçada, que eu não sei enxergar onde está a onda P direitinho com o QRS. Não tem uma onda P seguida de um QRS, tudo bonitinho. Tem essa desordenação aqui, nessa baguncinha aqui, mas que agora você vai conseguir identificar lá no eletro. E aí, me conta, tá gostando um pouquinho mais de eletro agora? Conseguiu entender essa matéria? Então, deixa o seu like aí para ajudar a coleguinha aqui. Deixa nos comentários o que você achou, deixa suas dúvidas, sugestões de próximos temas. E é isso, até o próximo vídeo.